muito escuro aí? Eu tô achando um pouco, mas... Você quer colocar essa... Não, tô falando aí. Vou mostrar como é que tava isso. Oi, Letícia, boa noite. A Lilian, boa noite, Lilian. Tem uma da Lila também. Oi, já Dalila. por aqui. Boa noite, Prima, gente. querida. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, porque daqui a pouquinho a gente vai começar. Dona Hortência deve estar junto com a Lilian assistindo. Abraço, Dona Hortência. Tem um delay aí. Tirar o volume, esqueci. Oi, Damares, boa noite. Boa noite, Damares. Tia Nalva tá por aqui. Boa noite, Oi, tia, que bom tê-la aqui ao vivo assistindo também. Legal, pessoal. Maria Antônia Pedroso também. Boa noite. Maria Antônia. Legal. Lilian Cristina agradecendo. Isso aí, pessoal. Daqui a um minutinho a gente começa. Boa noite para a Branca, que está entrando agora. Alô também, que está assistindo boa hoje. Boa noite, né, tudo bem? Beijo. A Irene Galino também, oi, minha amiga lá de Najá. Boa noite. Legal. Leila Mara Marcelino também está por aqui. Leila. Muito bom, pessoal. Hoje é um tema muito interessante. Todo mundo tem interesse nele, né? Dor nas costas é muito comum. Ó, o Corró tá assistindo Meu amigo hoje, Edinaldo Teres. Legal, meu amigo de infância. Estudamos juntos lá no colégio em Inajá. Que legal. Ele diz assim que esse tema é um grande mal, acho que é veieira. Faz parte da veieira também. A Catarina Miu, que está por aqui Catarina, dando boa noite pra gente. E ela está dizendo que as irmãs também não perdem as lives. Legal, Um abraço para as irmãs aí da Catarina. Depois deixa o nome delas por aqui, tá, Catarina, pra gente. Ó, a Ângela Vicentim tá por aqui dando boa noite, abraço, sempre participando. A Varlete também. Varlete, boa noite, querida. Varlete. Deixa eu ver a Luzia Ivazak também dando boa noite. Pessoal, bora lá compartilhar o link da live lá no perfil do Facebook, marcar os amigos também aqui nos comentários, porque como nós não tivemos transmissão ontem, né, então pode ser que hoje tenha alguém aí perdido, não sabe se vai ter a live ou não, então vamos lá avisar o pessoal, fazendo esse trabalhinho. Ó, a Márcia Fale tá por aqui também. Deixa eu ver o Almir Luiz. Sim, é o esposo da Lilian. Legal. Lá de Curitiba. Abraço, Almir. Legal. A Luciana Botari também está por aqui. Está aqui, presente. Legal, pessoal. Eu acho que a gente já pode começar a falar, né? Ó, Inês Nunes acabou de aparecer, a Massumi Tanaka também. Massumi, abraço. Desculpa interromper, tinha que dar boa noite para elas. Muito legal. Bom, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre lombalgia, sobre dor nas costas. Eu estou fazendo esse tema porque alguns pacientes me pediram, é uma queixa muito comum, né? E a gente chama de lombalgia, aquela dor na região inferior aqui das costas. Tudo que eu vou falar para lombalgia, de certa forma, também vale para cervicalgia, que seria uma dor mais alta. O mecanismo patológico é muito parecido nas duas regiões, né? Porque a estrutura da coluna é uma só. Mas a gente vai se ater mais aos detalhes da lombalgia. A lombalgia ela pode ser acompanhada de ciatalgia. Então tem uma situação em medicina que a gente chama de lombociatalgia, que tem a dor nas costas e essa dor irradia para a perna. E isso geralmente é porque tem algum comprometimento do nervo ciático.
né? Principalmente nos casos de hérnia de disco. Então é aquela dor na região lombar que irradia, que anda para as pernas. Em qual parte da perna? Depende, né? Pode, se for uma raiz mais alta, a dor e o formigamento, a queimação pode ficar ali na região da coxa, ou se for uma raiz mais baixa do nervo ciático, isso pode descer lá para a perna, né? Pode até pegar a planta do pé às vezes, então vai depender da raiz do ciático que está comprometida. Então essa é a lombociatalgia, que o pessoal muitas vezes chama de ciática, né? Bom, a dor lombar, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica, né? A aguda é aquela que dura pouco, geralmente pela classificação ela dura menos que 3 semanas. A subaguda, ela dura entre 3 semanas a 3 meses. E a lombalgia crônica é aquela que permanece por meses e anos. A lombalgia crônica é muito comum nas pessoas de idade mais avançada, em decorrência de desgaste ósseo, de artrose. A gente vai falar das causas. O interessante também é que a lombalgia é a segunda causa mais comum de atendimento médico ambulatorial no mundo inteiro. Então vocês vejam como é muito frequente. Perde só para a gripe. A gripe é a primeira causa de procura de pronto atendimento, de ambulatório médico. E aí tem um estudo interessante mostrando que até 80% da população mundial vai ter dor em alguma fase da sua vida. Então, 80%, a maior parte das pessoas vão ter, em algum momento, por algum motivo, uma lombalgia, uma dor nas costas. Muito frequente, né? Meu amor, quer dar mais uns boa noites aí? Claro, o pessoal tá chegando aqui, que bom, que maravilha. O Adão, né? O Fer e a Mila estão por aqui, dando boa noite pra gente. A Regina Takashima também. Oi, Regina. Deixa eu ver quem mais. A Marlene Fernandes, lá de Najá, esposa do Pitô, tá assistindo. Marlene. Um grande beijo. Obrigado. A Marina Fante também. Marina, mãe da Andréia. É a mãe da Andréia, né? Muito querida, dona Marina. Que legal, um beijo pra senhora. Aí, ó, o Jefferson e a Mara também estão por aqui. Deixa eu ver quem mais. É a Isa, lá de Curitiba, dando boa noite pra gente também. Boa noite, que legal. E é isso aí, pode prosseguir. Tá bom. Então, o que é que causa a dor nas costas? A lombalgia. Tem muitas causas, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, só para vocês terem uma ideia da complexidade do negócio. Isso aqui é um raio-x da coluna, né? Então, aqui está a coluna lombar. Aqui a gente tem um raio-x da coluna em perfil, vista ela de lado, né? Então a gente tem essa parte aqui, que é o corpo vertebral. Entre um corpo vertebral e outro, a gente tem aqui o disco. Quando vocês ouvem falar de hérnia de disco, é porque houve uma herniação, eu vou mostrar um disco para vocês, mas uma herniação de uma estrutura que está nesse espaço aqui, entre um osso e outro, tá? Entre um corpo vertebral e outro. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem, né, uma imagem anatômica legal, né? Então aqui a coluna visto de lado, então o corpo vertebral, processo espinhoso. Aqui um corpo vertebral isolado. E aí é muito interessante vocês observarem essa imagem aqui, ó. Aqui é uma coluna cortada. E essas coisas brancas aqui que vocês estão vendo são ligamentos. Então, a coluna ela tem muitas estruturas, inclusive muitos ligamentos. E todos esses ligamentos podem sofrer inflamação, podem sofrer traumas e podem produzir dor. Isso aqui é um disco, é aquele que fica entre as vértebras, né? O disco ele tem essa parte mais periférica, que a gente chama de ânulo fibroso, e uma parte central, que é o núcleo pulposo, é uma melequinha.
A hérnia de disco é quando essa parte forte aqui, espessa, que é de tecido fibroso, ela vai perdendo a sua força e o núcleo pulposo, que é essa meleca, ela sai daqui, ela sai de dentro do ânulo fibroso. Então ela hernia, ela vai para fora. E quando ela vai para fora, ela vai comprimir raiz de nervo, inclusive o ciático, tá? Essa imagem eu mostro só para vocês terem uma ideia de como a estrutura da coluna em si é muito complexa. Isso significa que a gente pode ter muitos motivos para dor lombar, tá? Bom, ali a gente tem ligamentos, a gente tem tendões, a gente tem músculos, a gente tem ossos, tem articulações, tem os discos intervertebrais. Então, qualquer uma dessas estruturas sofrendo alterações ao longo do tempo, seja por um desgaste natural da idade, seja por uma doença como uma artrite reumatoide, uma osteoartrite ou uma alteração traumática. Então, todas essas alterações podem levar à dor. Por isso que, quando você chega ao consultório médico e conta que tem uma dor nas costas, precisa de uma atenção muito especial. O médico vai ter que avaliar em detalhes para chegar a um diagnóstico, porque são muitas causas possíveis, tá? Bom, e também existem aquelas doenças que não estão localizadas na coluna e que podem dar dor nas costas. Então, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico. Agora há pouco eu estava trocando mensagem com o meu amigo Adnan, que tem uma doença neoplásica, né, com a qual ele luta há muito tempo e está sendo bem sucedido, mas ele estava me dizendo que foi um dos primeiros sintomas dele. Então ele tinha um câncer e um dos primeiros sintomas foi dor nas costas. Então, isso é para vocês terem ideia do espectro amplo de causas. Tá? Não estou dizendo que quem tem dor nas costas tem câncer, não é isso. Eu quero dizer que qualquer doença sistêmica, ou muitas doenças sistêmicas, melhor dizendo, podem produzir dor nas costas. Tá? Bom, aí existem os fatores de risco. Quem é que está mais propenso a ter dor nas costas? Então, geralmente os adultos acima de 30 anos, é mais comum no sexo masculino, provavelmente por questões laborais, né? O homem normalmente ele trabalha pegando um pouco mais de peso, isso ainda é muito comum, e isso pode levar a um prejuízo da coluna. O tabagismo, o indivíduo que fuma, como ele aumenta muito a inflamação orgânica como um todo, né? A inflamação crônica, subclínica, então ele tem uma tendência muito maior de ter dor nas costas. Então o tabagismo ele faz mal em todos os aspectos da saúde e ainda tem pode produzir, pode exacerbar a dor nas costas. O alcoolismo pode estar relacionado também à dor nas costas. Aí vem uma coisa muito comum, que é a postura inadequada, né? Mais para frente a gente vai falar sobre as medidas que a gente tem que tomar no dia a dia para prevenir as dores nas costas. E a postura, a correção da postura é algo extremamente importante. Tá? Os transtornos de humor. Então, as pessoas que têm depressão ou têm transtorno de ansiedade, naturalmente elas têm um limiar mais baixo para a dor. Então, elas sentem dores com mais facilidade. Portanto, se tiverem ali alguma alteração estrutural na coluna, vão ter dor mais intensa. Então, transtornos de humor, como depressão e ansiedade, são fatores de risco para aumento de dor nas costas. Obesidade. Né? Obesidade é muito ruim para a coluna, porque é um peso maior para a coluna sustentar, né? A função básica da coluna é a sustentação do nosso corpo, né? Amortecimento de impacto. E quando você
aumenta de peso, principalmente quando você aumenta o volume abdominal, aumenta a barriga, você faz uma sobrecarga da coluna. Não é só isso. Além de fazer a sobrecarga pelo aumento do peso para a coluna sustentar, tem o problema da inflamação crônica que a barriga produz. Então, quem tem uma barriguinha, tem lá muitos adipócitos, conforme nós falamos na live anterior, e esses adipócitos, eles aumentam as citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a barriguinha aumenta a inflamação. Então, se o indivíduo tem lá uma alteraçãozinha, um desgaste qualquer na coluna, essa inflamação vai fazer com que a dor aumente muito. Então, quando a gente pega alguém com dor nas costas, geralmente essa é a primeira orientação, tem que perder peso, tem que perder a barriga, porque senão a dor vai ficar voltando. Ela pode melhorar temporariamente, mas ela acaba voltando, tá? Uma coisa importante também, quando eu falei de problemas posturais, um grande defeito que as pessoas têm é dormir ou deitar no sofá. O sofá é um grande produtor de dor em coluna. Então, se o indivíduo não quer ter dor, seja cervical, seja lombar, não deite no sofá. O sofá não é um lugar para deitar. Ele é totalmente desajustado, né, para a posição deitada. Ele não foi elaborado para que se deite nele. Então, deitar no sofá é algo que a gente não deve fazer de forma nenhuma, porque isso pode perpetuar uma dor nas costas, pode causar uma dor nas costas, pode piorar situações já de alterações na coluna. Então, sofá é mau negócio. E esse problema da obesidade, do aumento de volume abdominal, é algo que tem que ser sempre corrigido, caso contrário a dor tende a se cronificar. Outro grande problema que produz dor nas costas ou dor cervical é o sedentarismo. Quando eu mostrei para vocês aquela estrutura da coluna, ali em torno daqueles ossos a gente tem uma musculatura paravertebral. Essa musculatura ela ajuda muito a coluna na sua função de sustentação. Então, quando a gente tem essa musculatura bem desenvolvida, a gente diminui a carga da coluna. Ao contrário, quando a gente tem essa musculatura pouco desenvolvida, a coluna fica mais sobrecarregada. Isso significa que o sedentarismo ele tem uma chance muito maior de ter dor, e que a dor vai ser muito mais intensa. Então vai imaginando o indivíduo com dor crônica, é aquele que tem a barriguinha, que fica deitado no sofá e é sedentário. Vai ter dor, ele tem que mudar essa postura radicalmente, ele tem que mudar os hábitos de vida, porque senão essa dor vai tirar muito da qualidade de vida dele. Tá? Bom, outra causa são as atividades laborais. Então, a postura no trabalho é muito importante. Eu vejo pacientes com dores, por exemplo, na região cervical ou mesmo lombar, porque trabalham numa posição desconfortável o dia inteiro. Então, às vezes tem uma mesa que a cadeira é muito alta e o indivíduo tem que ficar fletido para trabalhar, para escrever, para digitar. Ou então a mesa é muito alta para a cadeira que ele está e ele fica numa posição desconfortável. Ou às vezes ele faz muitas rotações para pegar algo do lado, faz isso de forma frequente. Então, esses problemas posturais laborais, eles são causas importantes de dor lombar também. Bom, esses são os fatores de risco para a dor, né? E aí, agora eu vou falar das causas propriamente ditas e não de fatores de risco. Meu amor, mais boa noite. Sim, nós temos mais pessoas aqui conectadas, assistindo a live. A Sebastiana Narese, deixa eu mandar também um abraço para o Valdecir, que com certeza está assistindo junto lá com ela, né? O Antônio Soares da Silva também dando boa noite para a gente.
A Maria Antônia Pedroso participando e dizendo que sábado teve dor no nervo ciático, teve que tomar injeção para acalmar a dor. Não é fácil, né? Comum, sim. A Elisângela Barros também está aqui com a gente. Elisângela, abraço. A Sandra Maria. A Daniele Barzon também participando com a gente. Sempre presente. É verdade. Ó, a Ana Cristina Darcy, né? A Ana Cristina Kimmel também por aqui. A Celeste Lourenço participando. Deixa eu ver quem mais. O Klauso. E a Rose. Eu sei que a Rose está assistindo junto com o Klauso, então deixa eu aproveitar esse momento para mandar um abraço muito carinhoso, cheio de afeto, porque a Rose fez aniversário na semana passada, né? Então fica aqui registrado o nosso abraço, o nosso beijo e as nossas felicitações aí de que esse novo ciclo seja pura felicidade, né, vovó Rose? Parabéns! Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. A Soeli Tioco também tá por aqui. O José Uana participando também. A Márcia Parro também está por aqui. A Nilza Antonelli, olha só quanta gente entrou, né? Legal. A Silvana Santos, a Josiane Bussadori está por aqui também. Abraço, ciclista. A Leila Mara Marcelino também. Participando, deixa eu ver a Jane, nossa, hoje eu tô. A Jane Zanato, muito querida. A Jane está sempre assistindo, está sempre presente, sempre compartilha. Obrigado. Muito obrigada pelo carinho, tá, Jane? A Daniele Barzon, já falei, tá aqui, ela estava só falando que uma tia fez uma cirurgia, mas aí ela se confundiu, né? E agora contou pra gente sobre o que é. Né? A gente faz votos aí de que a sua tia tem uma excelente recuperação, tá bom, Dani? Deixa eu ver quem mais está por aqui com a gente. Deixa eu ver, ó. Acontece que às vezes a internet ela fica instável, então várias pessoas, né, entram. Meu amigo Renato, artilheiro Renato, grande jogador de futebol, agora um vereador brilhante no interior de São Paulo, assistindo. Que honra, Renato, que legal. Bom, que legal. Deixa eu ver, a Marley Marchiori também participando. Querida. O José Uano tá dizendo, vou aí para você me ajudar, não aguento mais de dores nas costas, ó. Pode chegar. A Maria Aparecida Paiano também tá participando. Ela tá dizendo assim que tá com os bicos de papagaio. Bicos de papagaio, a gente vai falar dele, sim, é um problema. Enesete Monzani também tá por aqui. Olha que legal, muita gente entrando. Legal, a Maria Zalete chegou agora. Dejanira Cordaz também chegou agora, junto com a Maria Zalete. Com a Regiane Barbosa também. Que bom. Legal, pessoal. Que bom. Então, vamos falar das causas, né? São muitas causas, né? Como nós vimos lá, são muitas estruturas e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de acometimento de qualquer uma delas. Então, tem que sempre investigar muito bem para saber a causa, porque são várias. Então, vamos falar lá, primeiro dos mais comuns, excesso de peso. Bom, você tem dor nas costas, você precisa perder peso, obrigatoriamente. Né? Não adianta você ficar tomando anti-inflamatório, corticoide, você precisa primeiro perder peso, reduzir o peso que a sua coluna está tendo que sustentar. Então, lembra que a gente falou lá dos diâmetros do abdômen, né, da síndrome metabólica. Então, a mulher abaixo de 88 centímetros, o homem abaixo de 102 centímetros. Quando o diâmetro abdominal é grande, além de produzir aquela inflamação crônica que nós já conversamos na última live, a gente ainda tem um problema da sobrecarga da coluna. Então, vocês vejam que perder peso é uma prioridade para quem tem dor nas costas. A segunda causa é esforço repetitivo, então laboral, por exemplo, né? O indivíduo que trabalha numa postura inadequada, o indivíduo que fica muito tempo de pé no seu trabalho, ou muito tempo sentado numa posição inadequada, ou que faz movimentos de rotação durante o seu trabalho. Então, no trabalho é muito importante a gente procurar o conforto adequado. A gente tem que ter uma mesa
que seja adequado, uma cadeira adequada, para que a gente não fique fletindo o tronco, conforme eu vou falar mais adiante. Como eu estou fazendo aqui. Então, agora deixa eu me arrumar, então. A gente precisa usar o encosto o tempo todo, a gente vai falar isso, né? Bom, uma causa muito comum, que aí entra o bico de papagaio, né, é a osteoartrose de coluna. Isso é muito comum. O que é o bico de papagaio? Então, naquela estrutura que eu mostrei para vocês, com o passar do tempo, a gente perde água da vértebra, a gente pode ir diminuindo o espaço entre uma vértebra e outra, e aí a coluna ela tem que lançar mão de defesa, ela tem que aumentar a sua área de exposição, então começa a ter os osteófitos, que são os bicos de papagaio, que são crescimentos ósseos ali na estrutura da coluna, e isso pode produzir bastante dor, né? O osteófito, né, que é o bico de papagaio, normalmente ele não tem uma cura, né? Ninguém vai se submeter a uma cirurgia para quebrar um bico de papagaio, para tirar, não se faz isso. Mas tem que saber o seguinte, se você tem bico de papagaio e você inflama seu organismo através dos erros de hábitos de vida, a sua dor vai ser sempre importante. E como é isso? Bom, você tem bico de papagaio e é sedentário. Tem bico de papagaio e tem uma barriguinha. Tem bico de papagaio e come açúcar. Tem bico de papagaio e come as farinhas brancas. Tem bico de papagaio e come gorduras trans, os industrializados. Então, todas essas coisas, elas vão aumentando a inflamação. E aí, naquele lugar que já se tem uma alteração estrutural, no caso o bico de papagaio, a dor vai aumentar muito. Então, mudar hábitos de vida para hábitos em que reduz a inflamação crônica no seu organismo vai ajudar de forma significativa na redução da dor, né? É claro que existem outros tratamentos que eu vou falar, né? Mas isso que eu estou dizendo é a base, é reduzir a inflamação crônica subclínica, que é a tecla na qual nós ficamos insistindo e não vamos parar de insistir, porque é dessa forma que você melhora a sua saúde, melhora a sua longevidade, mas principalmente a sua vitalidade, tá? Bom, outra causa importante de dor nas costas é a hérnia de disco. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Então você tem lá o ânulo fibroso, no centro você tem um núcleo pulposo e aí esse ânulo ele abre e aquele núcleo pulposo ele entra ali para comprimir a raiz de nervo e aí você vai sentir a dor no trajeto do nervo ciático. Isso acontece por uma tendência genética, mas fatores ambientais, né? Os fatores ambientais podem ser pegar excesso de peso, por exemplo, né? Uma postura inadequada de muito tempo, e essa dor ela é muito importante, né? E aí no exame vai se definir se vai se tratar isso clinicamente ou se vai tratar isso com cirurgia, a gente vai falar mais adiante. Então a hérnia de disco é uma causa muito comum de lombalgia e principalmente de lombociatalgia, que é aquela dor nas costas que irradia para as pernas, tá? Às vezes a compressão de raiz de nervo ela se faz por uma alteração estrutural um pouco diferente. Eu tenho um exemplo na família que é o meu pai. Meu pai que fez muito esforço na infância, trabalhava na roça, com 7 anos ele já trabalhava na roça e ele tem orgulho de dizer que com 11 anos ele já ganhava a diária de um adulto. Então ele fazia um esforço danado, trabalhava no café, então abanava, carregava aqueles sacos de café muito pesados e tal. Então esse excesso de esforço que ele fez lá na infância, na juventude, na idade adulta, lá no início, isso foi alterando a estrutura da coluna. E aí ele acabou fazendo desgaste, acabou fazendo hérnia de disco, né? Hoje meu pai ele tem bastante dor na coluna, porque ele fez uma hérnia de disco e ele tem os desgastes, tem os bicos de papagaio, tem redução de água na vértebra, redução do espaço entre uma vértebra e outra. Enfim, ele foi degenerando a coluna com os erros sucessivos ao longo da vida. Então a dor nas costas ou irradiada para as pernas,
dificilmente é por um evento agudo só. Geralmente o indivíduo já errou ao longo da vida, né? Errou não porque ele quis, mas às vezes por necessidade. Então, quando a dor está nas costas e irradia para as pernas, isso pode ser uma hérnia de disco, mas pode ser alterações degenerativas também, comprimindo a raiz de nervo. Bom, vamos ver causas importantes além da hérnia de disco. As lesões esportivas. Então, dor nas costas acontece muito no futebol amador, em especial nos atletas de final de semana, né? Aqueles que não fazem nada a semana toda e no final de semana vão jogar uma partida de futebol. Então ali o indivíduo corre um monte de riscos, né? O primeiro risco é ter alteração cardíaca, né? Porque o futebol é um exercício ali de alta resistência, né? Porque o indivíduo tem que dar pique, ele tem que frear, ele dá outro pique, então a frequência cardíaca vai para cima, vai para cima, para. Então, se ele não tem um preparo adequado, geralmente porque ele não treinou durante a semana, né? Tem os mais espertos que fazem academia durante a semana ou fazem caminhadas durante a semana e no final de semana joga seu futebol de forma mais segura. Mas o risco de você, que é atleta de final de semana, estar jogando seu futebolzinho e ter uma alteração cardíaca é um risco que deve ser levado em consideração. Mas a gente está aqui hoje para falar da dor nas costas. E o atleta de final de semana, com muita frequência, ele tem dor nas costas. Porque o futebol é um exercício de alto impacto. E esse impacto, ele vai fazendo degeneração da estrutura da coluna. Ele vai fazendo desgaste da articulação. Então, o atleta de final de semana, ele pode vir a desenvolver dor nas costas e se ele persistir no erro, ele vai desenvolver uma dor crônica nas costas, né? Então, se o indivíduo quer jogar futebol, tudo bem, mas durante a semana ele precisa se preparar para isso. Tem que ter exercícios bem orientados para que ele melhore a musculatura, né? Tem que melhorar a força muscular, tem que ter um bom alongamento para ter uma chance bem menor de contusões, inclusive na coluna. Bom, uma outra causa de lombalgia é o sedentarismo, conforme eu falei, né? O indivíduo sedentário ele vai fazendo uma perda de massa muscular geral, inclusive da musculatura paravertebral. Isso sobrecarrega a coluna e pode produzir dor nas costas também. Aí eu coloquei o último item, que é a inflamação crônica subclínica, que eu já falei para vocês, né? Que é esses erros, né? Do carboidrato de absorção rápida, farinha branca, gorduras trans, falta dos alimentos anti-inflamatórios, como as verduras frescas, os legumes, as frutas, as gorduras boas, como do abacate, do azeite de oliva extra virgem, enfim, aquelas coisas que a gente está sempre repetindo nas lives, né? Quando você tem uma inflamação crônica subclínica, sua chance de ter dor em qualquer lugar é muito maior, inclusive dor nas costas. Bom, e o diagnóstico? Como é que se faz o diagnóstico? Qual a causa da dor, né? Então você chega lá no médico, então primeiro tem que ter uma história muito bem feita, né? Então detalhes na história podem ajudar no diagnóstico. Por exemplo, se você tem artrose, tem bico de papagaio, aquele desgaste, geralmente o indivíduo quando fica no repouso, muito tempo ele tem dor. Aí quando ele começa a se movimentar, ele começa a andar, a dor melhora, esquenta a articulação e a dor melhora. Quando é por uma hérnia de disco, a dor ela fica persistindo, o indivíduo pode ficar parado ou pode andar, a dor é muito forte, geralmente uma dor em queimação, uma dor em ardência, uma dor em fisgada, que acontece nas costas e irradia para as pernas. A dor da hérnia de disco é uma dor bem severa, é uma dor importante. Tem uma situação que a gente chama de estenose de canal medular. Então esse desgaste da estrutura da coluna vai fechando o canal medular por onde passam os nervos. Então aí quando a gente vai tirar a história do paciente, ele conta que ele começa a andar e ele sente dor nas pernas, às vezes uns choques, uns formigamentos, ele tem que parar, sentar, esperar um pouco para depois seguir a caminhada. Então o médico já
fica atento, falou, opa, isso pode ser uma estenose de canal medular. Isso é importante, essa história ela tem que ser bem feita porque as pessoas vão então fazer o exame complementar depois. O médico precisa saber que exame vai pedir. Às vezes o quadro clínico é tão típico que nem é necessário um exame complementar. Mas na maioria das vezes a gente acaba precisando. E quais são os exames complementares? Então vai depender de cada caso, né? Às vezes um raio-x pode ser suficiente, ele vai mostrar, por exemplo, os bicos de papagaio, um desgaste, deformidade na coluna, né? Escoliose, hiperlordose, que são desvios na coluna. A tomografia e a ressonância já são mais detalhistas, né? Principalmente a ressonância, ela já vai mostrar o disco entre as vértebras. A ressonância já é capaz de mostrar aquelas estruturas de ligamento que eu mostrei para vocês. E ela dá detalhes maiores em termos de diagnóstico, né? Outro exame, às vezes, que a gente pede a eletroneuromiografia, que é um exame que a gente, através de umas agulhinhas e uns choquinhos, a gente capta o potencial de ação e consegue definir qual a parte do nervo que está sendo comprimida, que está sofrendo, né? Mas aí já é um exame bem mais específico e mais eventualmente a gente precisa. E às vezes exames de sangue, né? Para ver, por exemplo, se o indivíduo tem uma inflamação crônica subclínica importante, para ver se ele tem doenças reumatológicas, né? Às vezes o indivíduo tem artrite reumatoide, tem dor nas costas, né? Ou ele tem lúpus eritematoso sistêmico, tem dor nas costas. Então, às vezes o exame de sangue é importante também para a gente definir exatamente a causa. Bom, aí tem o tratamento, né? Meu amor, você quer dar alguma boa noite, alguma coisa? Olha, nós temos bastante perguntas. Tem perguntas? Então eu vou terminar, depois a gente fica só nas perguntas. Pode ser. Bom, o tratamento então vai depender da causa, né? Às vezes a gente precisa usar analgésico, às vezes anti-inflamatório hormonal, às vezes tem que usar corticoide, às vezes tem que tomar opiáceos quando a dor é muito forte. Isso vai ficar a cargo do médico e da intensidade da dor do paciente, né? A fisioterapia é muito importante, né? A fisioterapia ela pode ter a ação analgésica através de métodos como choques, raio ultravioleta, tem um aparelhinho chamado TENS, que é uma estimulação transcutânea que pode reduzir a dor. E além disso, a fisioterapia vai contribuir na reabilitação com alongamentos, com orientações em relação à postura. Então a fisioterapia é de grande ajuda para o combate à dor nas costas, tá? Bom, raramente vai precisar de cirurgia, né? Felizmente. Então, quando é que se faz a cirurgia? Então, geralmente na hérnia de disco. Nem toda hérnia de disco é tratada cirurgicamente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a hérnia de disco ela é tratada clinicamente, com medicamento e com fisioterapia. Mas existem alguns achados ali no exame neurológico e nas queixas do paciente que podem fazer com que a gente indique a cirurgia, como por exemplo uma dor que não responde aos medicamentos, redução de força, redução de reflexo. Então são situações em que aí já existe um risco de uma lesão mais forte do nervo ciático. Então nesses casos pode ser indicada a cirurgia. Essa cirurgia então ela é feita para tirar essa compressão do disco sobre a raiz do nervo, tá certo? Outra situação em que às vezes é necessário cirurgia é na estenose de canal. Então, por causa das alterações degenerativas da coluna, o canal se estreita e aí os nervos passam com dificuldade e às vezes é necessário cirurgia. Então, felizmente, na grande maioria dos casos de lombalgia, não é necessário cirurgia. A gente tem sim que tratar clinicamente. Uma coisa muito importante é o seguinte: repouso. O repouso ele é muito importante na fase aguda da dor, quando a dor é muito forte.
Mas, à medida que essa dor diminui, o indivíduo tem que praticar alguma atividade física, ele tem que praticar algum exercício. Porque senão, ele vai fazer perda de massa muscular e isso pode trazer mais dor depois, né? Então, o indivíduo pode fazer exercício assim que tiver alguma melhora da dor. A tendência hoje, é uma tendência mundial, é indicar a volta à atividade física o mais precocemente possível, né? Muitas vezes, na hora da reabilitação, o fisioterapeuta já sabe o momento certo que o indivíduo vai voltar, porque ele não pode ficar lá em repouso, paradinho. Né? Que exercício fazer? Os sem impacto são os melhores, então a hidroterapia, né? A natação, em alguns casos a bike é interessante, né? Uma bicicleta ergométrica, porque é um exercício sem impacto, e a caminhada. Tá? Então a caminhada não é um exercício de alto impacto. A caminhada, se você pratica ela no seu ritmo, com um tênis de boa qualidade, é muito seguro para fazer mesmo tendo alterações na coluna. Tá? É claro que quando a coisa é mais séria, o indivíduo precisa parar no fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai saber o momento certo em que o indivíduo vai poder voltar para as suas atividades. Nós tínhamos aqui uma pergunta a respeito disso mesmo, se era para a tia Nalva. As pessoas com hérnia de disco, por exemplo, a caminhada ela é favorável, o impacto ao andar pode ser prejudicial? Não é prejudicial, a não ser que vá caminhar de chinelo ou de tamanco, ou de uma forma que aumente muito o impacto, né? Agora, se for com um tênis de qualidade, andando no seu ritmo, num terreno estável, né? Não pode andar num lugar cheio de buraco, né? Mas num terreno estável, a caminhada ela é bastante segura, né? Uhum. Bom, e depois tem as outras coisas interessantes lá, por exemplo, o Pilates, né? O Pilates é muito interessante. Olha, que o indivíduo sai da fase de fisioterapia, às vezes o Pilates é muito importante. O Pilates fortalece toda a musculatura paravertebral, né? No Pilates as pessoas aprendem a postura, aprendem a respirar melhor. Então, isso pode trazer bons resultados para quem tem uma lombalgia. Bom, aí tem aqui umas orientações gerais. Eu peguei de um livro-texto e depois eu peguei as orientações da Rede Sara, que é um hospital de reabilitação, né, que é o mais, talvez seja o melhor do Brasil nisso. Então, eu vou falar para vocês aqui rapidinho, de maneira geral, o que a gente tem que fazer para não ter dor nas costas, tá? São medidas mais preventivas. Então, primeiro, evitar carregar muito peso, né? Pegar muito peso não é legal. Teoricamente, quando a gente ultrapassa ali 10% do nosso peso corporal, em termos de pegar peso, isso já pode trazer algum mal para a coluna. Então, você tem 60 quilos, até 6 quilos você pega com segurança. Acima disso, pode sobrecarregar a sua coluna. Então, se puder evitar de ficar pegando peso, né, às vezes vale mais a pena você dar mais voltas e mais vezes para pegar a compra no carro do que pegar um monte de uma vez para fazer uma viagem só. Isso pode ser um problema. E a dor nas costas ela pode vir desses detalhezinhos simples do dia a dia que às vezes a gente não valoriza. Segundo, manter sempre a postura correta. Então, manter a postura correta é você utilizar sempre o encosto. Por exemplo, eu estou aqui na cadeira, eu tenho que estar utilizando todo o encosto. À medida que eu vou ficando fletido, eu vou fazendo uma sobrecarga da coluna e isso pode produzir dor. Então, usar todo o encosto é algo muito importante. E isso vale para a hora que você estiver trabalhando também. Na sua mesa de trabalho, você não pode ter uma mesa em que ela é baixa, você tem um encosto baixo e aí você flete, puxa vida, você vai ter dor nas costas. Aí se você volta, seu encosto é muito baixo, também não dá sustentação adequada para a coluna. Então você tem que ter um encosto adequado, uma altura de mesa adequada para que você possa fazer suas coisas sem ficar fletindo o tempo todo, tá?
prestem atenção no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, nessa parte da correção da postura quando estiver sentado. Bom, terceira dica importante é praticar atividade física regularmente. Se você frequenta academia e faz ali treinos de força, tem que ter um bom instrutor para mostrar como se faz direitinho os exercícios para você não ficar sobrecarregando a coluna, tá certo? Nunca ficar sedentário. Se você é sedentário, você vai ter dor, mas aí não é só nas costas, né? O sedentário tem dor em todo lugar. Então evite o sedentarismo. Por favor, evitem o sedentarismo. O sedentarismo é uma catástrofe na vida de qualquer ser humano, tá? Então tem que praticar atividade física. Uma dica muito importante, eu vi uns artigos mostrando que isso é uma causa importante de dor de cabeça, e é uma coisa simples. Quando a gente abaixa, a gente tem que dobrar os joelhos. Então, se você vai pegar alguma coisa no chão, você tem que dobrar os joelhos e descer até o peso e subir usando a força da sua perna e do seu braço, e não da coluna. Aquela história da gente pegar aquele peso que está no chão, dobrando a coluna, isso é um erro. A gente tem que baixar e subir com o peso, tá certo? Esse detalhe, que parece simples, ele é muito importante. Em relação a colchões, né? Evitar os muito moles ou os muito duros. Colchão muito macio, ele pode produzir dor. E o muito duro também, tá? Então você tem que achar uma densidade intermediária ali no qual você se sinta confortável e sem dor. Um detalhe importante, uma boa orientação é que se faça alongamentos diariamente. Alongamento, você pode ter um personal. Se você não tem um personal, busque vídeos na internet, no YouTube, você vai aprender a fazer alongamento. Alongamento é importante. Alongamento previne muitas dores osteomusculares. Vamos ver o que mais. Evitar a inflamação crônica subclínica, né? Então, de reduzir açúcar, as farinhas brancas, beber muita água, né? Isso é fundamental para você manter a sua vértebra hidratada. Lembra daquele valor que eu falei para vocês? O ideal é que a gente utilize pelo menos 40 ml por dia de água. Então, um indivíduo aí de 60 quilos, ele tem que tomar quase 2,5 litros de água. A água não se toma só quando tem sede, a água tem que estar sempre próxima para a gente ir tomando ao longo do dia inteiro, tá certo? Aí vem aquelas coisas, consumir mais alimentos anti-inflamatórios, né? Verduras, legumes, frutas, né? A cúrcuma, que nós estamos comendo todo dia cúrcuma, né, meu irmão? Que é o açafrão, que tem uma ação anti-inflamatória poderosa. Linhaça, chia, azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes, peixes, né? Então, são alimentos que podem reduzir a inflamação crônica subclínica e contribuir no controle da dor nas costas. A Rede SAR, eles colocam lá umas dicas, né? A primeira é, nas atividades habituais, evitar manter o tronco para frente, que é isso que a gente já falou. A segunda dica deles é, ao pegar objetos no chão, flexione o joelho, evitando curvar a coluna, que é isso que eu já falei para vocês. Eles dão umas dicas interessantes também em relação a como a gente deve dormir. Então, a posição preferencial para dormir é de lado, com um travesseiro entre os joelhos e um travesseiro entre cabeça e ombro. Essa é a melhor posição para a coluna. Se você quer dormir de barriga para cima, você tem que usar um travesseiro que não seja alto, né, para não ficar com a coluna fletida, e tem que colocar um travesseiro embaixo dos joelhos, para que os joelhos fiquem semi-fletidos. Essa é uma posição também. Então, dormir de barriga para cima tem que ter um travesseiro embaixo dos joelhos, para os joelhos ficarem semifletidos. O melhor é de lado, travesseiro aqui, um entre os joelhos. Dormir de barriga para baixo, infelizmente, é uma posição muito ruim para a coluna. Isso predispõe a dor na coluna,
né? Eu sei que algumas pessoas têm essa preferência para dormir. Eu, por exemplo, tenho. Mas o ideal é mudar e tentar dormir de lado, tá? Eu estou vendo aqui a Daniela falando, eu durmo de lado, mas nada de travesseiro. Não é o ideal, porque se você dorme sem travesseiro, você acaba fazendo uma lateralização do pescoço, né? Então você vai forçar um lado da coluna. O ideal é que você durma de lado, mas com um travesseiro alto aqui, para que fique reto, ou o mais reto possível, e um entre os joelhos. Bom, vamos ver, essa dica é bem interessante, né? Aí eles falam do colchão também, que não pode ser muito macio nem muito duro. E eles dão uma dica também para como levantar da cama, né? A gente não deve levantar já fletindo o tronco. Na verdade, o correto é a gente virar de lado, botar o pé para fora da cama e se elevar apoiando-se nas mãos. Essa é a forma correta de se levantar, tá? Eles fazem também uma ressalva em relação ao dirigir, né? O dirigir, você tem que estar numa posição muito confortável, né? Usando todo o encosto, o protetor de cabeça e numa distância do volante em que você fique com os cotovelos também um pouco fletidos. Você não pode dirigir assim, porque isso pode produzir dor nas costas. Aí eles pedem para evitar ficar muito tempo sentado no computador, utilizando o computador, né? Então, quem tem que ficar muito tempo sentado tem que fazer intervalos, né? De preferência ali de hora em hora, levantar, dar uma andadinha. Isso não só para evitar dor nas costas ou em articulações, mas também para evitar problemas circulatórios, porque ficar muito tempo de pé, sentado, faz um acúmulo de sangue na panturrilha, nos pés e aumenta a chance de ter distúrbio circulatório. Então eu acho que é isso, gente. São as dicas interessantes da Rede Sara para que a gente evite dor nas costas. E agora vamos para as perguntas. A Daniele Barzon, ela diz que ela dorme sem o travesseiro no joelho, mas na cabeça sim. Tá. Então a partir de hoje você vai botar um entre os joelhos. Você vai ver que é melhor ainda. A Rosânia Moreira dizendo que dorme desse jeito. Ela dorme de lado, com o travesseiro no pescoço, outro entre os joelhos e assim vai. Ideal. Então vamos às perguntas, né? Vamos começar aqui pela pergunta da Ângela Vicentim, que é ciclista e disse assim que também é confeiteira, né? E trabalha muito tempo em pé. Ela diz que sente muitas dores nas costas e às vezes tem uma dor que desce queimando pela perna. Ela gostaria de saber o que pode ser. Como a dor desce queimando pelas pernas ou pela perna, né? Se a gente pensar em hérnia de disco, geralmente desce para uma perna só. Então você pode ter uma compressão de raiz de nervo. Essa compressão, uma das possibilidades é que seja assim uma hérniazinha de disco. Então tem que investigar. O fato é que ficar de pé muito tempo é muito ruim, né? Porque você fica... geralmente a gente põe todo o peso mais numa perna do que a outra. E a gente tem uma tendência a forçar mais um lado que o outro, é uma tendência meio natural. Então isso provoca um desequilíbrio nas estruturas musculares e ligamentares da coluna e isso pode produzir dor. Então ficar de pé o dia todo não é bom negócio. E se essa dor está irradiando para uma perna só, é interessante fazer uma investigação, né? Procurar o especialista, porque você vai ter que fazer um exame aí para saber detalhes, pelo que você está falando, provavelmente vai ser necessário uma ressonância magnética nuclear. Mas a Ângela disse também que ela notou uma melhora, né, desse aspecto das dores depois que ela voltou a pedalar. Mas olha só que interessante, ela pedala 60 km por dia. Por dia, que maravilha, e no final de semana um pouco mais, ó. De parabéns. Você, é fantástico, a pedalada é fantástica, né? E a pedalada, de maneira geral, ela não atrapalha a coluna, né? Porque é um exercício sem impacto, a não ser que vai fazer trilhas muito radicais.
Mas uma pedalada numa estrada boa, no asfalto, é algo com muito pouco ou nenhum impacto, né? Então isso é muito bom. E a pedalada exige que a gente se mantenha firme. Essa firmeza ali, ela ajuda muito no fortalecimento da musculatura paravertebral. Que legal, 60 km por dia é bom, hein? Maravilha. É galáctica. Legal. Bom, para ratificar, né, porque você já falou sobre isso, mas vamos reforçar qual o exercício indicado para quem tem hérnia de disco, é a pergunta da Tia Nalva. Tá, então, primeiro os totalmente sem impacto, que seria a hidro ou a natação, né? Esses são excelentes. Depois a gente pode pensar no Pilates. Pilates é um exercício muito interessante para fortalecimento de musculatura paravertebral. Só que o Pilates sozinho, ele não consegue dar aquele suporte de melhora de capacidade cardiopulmonar que a gente precisa. Então, o indivíduo pode fazer Pilates 1 a 2 vezes por semana e complementar com caminhadas. Pode fazer a caminhada. Caminhada é o seguinte, gente, tem que investir em tênis. Tênis ele tem que ser de boa qualidade. O tênis ele tem que amortecer muito bem o impacto. É o investimento mais esperto que a gente faz quando quer fazer caminhada ou corrida. Não adianta a gente economizar no tênis, porque isso vai resultar em dor. Mas a caminhada é um exercício que quem tem hérnia de disco e já está numa fase bem controlada, pode fazer sim. A Rosânia Moreira quer saber se era você na ciclovia hoje. Ela estava fazendo caminhada. Rosânia, sou eu. Eu já fui pedalar hoje. Normalmente eu e a Érica nós vamos à noite pedalar. Só que hoje, como tinha a live e a Érica chega às 5h30, então aí não dá tempo dela ir pedalar. Então hoje eu fui sozinho, mas normalmente nós vamos à noite pedalar. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. A Leila Mara Marcelino, ela dá um relato, né, sobre ela, dizendo que tem dores e ela descreve como horríveis nas costas. Ela já passou por especialista, que receitou alguns medicamentos, porém eles resolvem o problema no momento, mas depois a dor volta a pegar, né, a acontecer. E agora ela está fazendo uso, ela escreveu aqui, o CH, mas mesmo assim continua sentindo dores. Então é dor, por isso que tem que ser bem investigado, definir bem a causa. E coluna, né, principalmente se for desgaste, for degeneração, o que vai realmente melhorar a vida do indivíduo é a redução da inflamação crônica subclínica. O indivíduo tem que reduzir a inflamação. Não adianta, eu tenho dor de coluna, aí eu vou no médico, ele receita um monte de anti-inflamatório, corticoide, bom, eu tomo aquilo ali, melhora uns dias, depois volta. Não adianta, se eu tenho essa dor na coluna, se eu como doce. Eu tenho dor na coluna, eu como bolo, eu como açúcar o tempo todo, né? Eu adoro farinha branca, eu como pão todo dia. Você está se inflamando todo dia. Então não tem como essa dor desaparecer, você vai perpetuar essa dor. O que você vai conseguir são alterações transitórias de melhora, mas que vão durar pouco tempo. Né? E depois a dor volta. Então, as pessoas precisam entender que é necessário mudar hábitos de vida. Tem que ter hábito de vida anti-inflamatório. Não estou dizendo que tenha que tomar anti-inflamatório, porque anti-inflamatório é cheio de efeitos colaterais. Então, não adianta. Tem dor. Parece que está tudo normal aí no seu, né? Não está normal, não. Agora voltou. É que a Eliane Cândido, ela tá fazendo uma ligação para mim agora. Eu acho que ela tentou entrar na live, de alguma forma ela fez uma... Agora tá bom, tá ao vivo aqui que já vi. Voltou, gente? Pra mim tá tudo certinho. Aí a Isa também parou, aí a Lília voltou. É que alguém ligou aqui. Eu acho que a Eliane tá tentando entrar na live e ela errou. Então, às vezes, tem uma dor refratária, né? E é uma dor por uma hérnia de disco, por exemplo, não melhora. Então, aí não adianta só a dieta, os métodos anti-inflamatórios. Aí vai ser necessário também uma cirurgia, por exemplo, né? Então, a causa
é muito importante a gente definir exatamente a causa para falar exatamente como vai ser o tratamento. Mas estilo de vida anti-inflamatório é fundamental para a redução da dor. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu, por exemplo, tinha uma dor que eu já achava que fosse minha, eu nem me importava mais. Uma dorzinha, como eu joguei futebol há muito tempo, exercício de alto impacto, eu tenho algum desgaste de coluna, eu falava, não, essa dor é minha, tudo bem. Então, às vezes eu viajava de moto, tinha dor, pedalava, tinha dor, mas tocava a vida. Quando eu entrei num protocolo em que eu retirei o açúcar, retirei a farinha branca, principalmente o glúten, retirei as gorduras trans, aumentei a ingesta de verdura, de legume, das gorduras do bem, comecei a fazer um esquema de jejum, que um dia a gente vai falar sobre isso, as dores sumiram, desapareceram, eu não sinto mais essa dor. Então é uma dor que me acompanhou ali por 10, 12 anos, de repente ela não existia mais. O que acontecia? Eu tenho uma alteração estrutural de coluna, mas eu mantinha a inflamação errando, né? Comendo minhas paçoquinhas, meu arroz doce, né? Meus pudim, meu pão italiano que eu comia um toda manhã, enfim, eu ia errando, eu ia me inflamando. Então as dores iam se perpetuando e eu já achava natural aquilo ali. E hoje eu sei que não eram. Aquelas dores eram por processo inflamatório que eu causava com erros de hábitos de vida. Muito bem, mais perguntas? Eliane, aí você entrou, né? Aí você tentou, acho que você fez uma ligação de vídeo para mim. Que legal. Seja bem-vinda, Eliane. Bem, deixa eu ver aqui, a Isa, ela disse que ouviu dizer que a postura bípede é um agravante para os problemas de coluna. Ela quer saber se isso procede. É interessante, realmente, né? O homem foi evoluindo e a coluna, ela tem muita similaridade ainda com o quadrúpede, né? E realmente, isso tem umas teorias sobre isso. E realmente a coluna a gente vê que ela se desgasta muito precocemente e com muita facilidade. Então, nessa evolução do quadrúpede para o bípede, né, aí nós temos uns primatas que são parcialmente bípedes, mas eles utilizam os braços também de apoio. E aí depois já chega a gente com essa coluna mais ereta. Então, pensando em termos de evolução, parece que não é o ideal. Então, a postura bípede, por si só, já pode ser uma causa de dor nas costas. Muito bem colocado. Foi a Isa que colocou? Foi a Isa. A Isa é fantástica. A Irene Galina, ela tem uma pergunta muito interessante, chega até a ser engraçada. Colchões ortopédicos que prometem milagres, são realmente eficazes? Não são. Não tem nenhum estudo sério mostrando que funciona, né? Eu sei que tem colchão magnético, né? Mas isso aí realmente não tem nenhum estudo que mostre que isso funcione, né? Já até se tentou fazer estudo e não funciona. O que funciona é um colchão bem conservado, com uma densidade intermediária, onde você se sinta bem, né? Quando o colchão começa a fazer aqueles desníveis, né? É hora de trocar, tem que investir em colchão bom, mas não colchão magnético, colchão que tem uns ímãs e tem outras coisas que o pessoal tenta vender por aí, mas realmente esses não funcionam não, Irene. A Inês Nunes, ela disse que dorme com o travesseiro, né, no pescoço, entre os joelhos, mas que quando ela acorda, eles amanhecem no chão. Tamo junto, Inês. É exatamente o que acontece comigo. É assim, né? É assim mesmo. Comigo também acontece às vezes. Mas pelo menos a hora que você deita, tenta ir criando esse hábito, né? Mas é assim, eu sei que é errado, mas eu durmo uma parte do tempo de bruços e não é o ideal. Né?
A Maria Zaletti e a Enesete Monzani estão dividindo aqui com a gente na live a melhora que elas tiveram, né, dessas dores depois que começaram a fazer pilates. Sim, o pilates realmente é muito interessante, né? Tanto para melhorar a dor que você tem, quanto para prevenir dores. E a Inês Nunes ainda quer saber, porque ela diz que sente um formigamento nas mãos, principalmente na mão esquerda. Então ela gostaria de saber se isso pode ser da coluna. Inês, pode, né? Mas tem muitas causas de formigamento em mão, né? Pode ser, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, que é muito comum. A gente tem um nervo, o nervo mediano, ele passa aqui no pulso, e a gente tem um retináculo, uma estrutura que envolve o nervo. E às vezes esse nervo ele comprime, ele é comprimido pelo retináculo. E aí começa a formigar, e você acorda no meio da noite com aquele formigamento, tem que ficar mexendo a mão. Então essa é uma causa muito comum de formigamento nas mãos. Outra possibilidade é que você tenha alguma alteração de coluna cervical, né? Tem uma compressão de raiz de nervo cervical e você vai sentir o formigamento na mão. Outra possibilidade é que você tenha alguma alteração circulatória, algum problema que reduz o fluxo de sangue para a sua mão. Então tem que investigar, tem múltiplas causas. O mais comum que a gente vê no dia a dia é a síndrome do túnel do carpo. Muito bem, quando você estava falando sobre a sua dor, né, que você descreveu como minha, a Fátima Laroca achou engraçado, né? A Fátima Laroca, ela disse que essas dores elas são tão nossas que chamamos de minha. Mas a dor crônica é assim, ela fica persistindo e aí a gente vai se habituando, né? Vai se acostumando, isso é muito desagradável. E o interessante é que a gente já fez o teste, então a gente já está há alguns anos nesse regime de cuidado, bem caprichado mesmo. Mas às vezes numa viagem eu resolvo sair da linha e aí eu como o que não devo, mas rapidinho a dor volta, ela volta e eu preciso voltar para minha dieta certinha e daí 2, 3 semanas que ela vai desaparecer. Mas é exatamente isso, a gente se adapta, né? Se habitua àquela dor. A Dejaneira Cordaço, ela compartilha uma situação dela, né? Ela diz que sente dores no meio das costas e que dói no meio das costas, no peito e também nas costelas, né? E ela foi até o médico, vai fazer exames e ela diz que sente dor até para colocar o pé no chão. Aí deve ser alguma coisa na coluna dorsal, né? Uma coluna, ela está entre a cervical e a lombar. Tem que ser investigado, né? Como eu disse, tem aquele monte de estrutura e aí você tem que investigar profundamente para saber exatamente onde está a alteração. Mas nesse caso aí está incomodando muito, precisa realmente da investigação. E a Celeste compartilha aqui que ela tem artrite reumatoide, que ela tem artrose na cervical e que ela sente uma dor na coluna enorme quando ela se deita e que dormir é uma aflição. Isso é terrível, complicado, né? Hein, Celeste? Difícil, né? A artrite reumatoide, ela produz um monte de alteração, de inflamação articular. E aí tem a artrose associada. Então, eu sei que você se cuida direitinho, Celeste. Certamente tem um bom médico que te acompanha. Mas lembrar sempre que você tem que reduzir a inflamação, né? Tem que ter bons hábitos de vida, que é isso que a gente vive pedindo por aqui, né? Reduzir açúcar, reduzir farinha branca, comer direito, praticar alguma atividade física sem impacto, porque dessa forma você consegue reduzir essa inflamação crônica subclínica. Isso não vai curar a sua artrite reumatoide, mas isso pode reduzir bastante a intensidade das suas dores. Muito bem, perguntas sobre dores nas costas aqui, né? Acho que a gente já... Exploramos bem o assunto, né? Sim, nós temos aqui até a Marta Rufino dizendo assim, olha, eu sei que a live não é sobre isso, mas quando você falou sobre a questão da inflamação, ela pergunta se a enxaqueca é uma inflamação, porque ela sente tanta dor e ela queria saber. A enxaqueca ela tem um mecanismo mais complexo, né?
Enxaqueca ela é uma alteração de sistema serotoninérgico, que é um sistema de neurotransmissores, e no momento da dor realmente tem uma inflamação, sim, que pela liberação de algumas citocinas pró-inflamatórias tem um grau de inflamação, mas é um mecanismo bem mais complexo do que o mecanismo das dores nas costas. E a Irene diz, ó, isso mesmo, colchão, né? Sobre o colchão, é colchão magnético. Minha mãe pagou uma fortuna e ela dá risada, fala, minha também. Eu sei, né? O Gui Mantovani acabou de entrar, dando boa noite pra gente, pro Dr. Milton Shepard. Obrigado. É isso, as pessoas estão já agradecendo, né? Dizendo que a live foi muito boa, bastante esclarecedora. Legal, pessoal. Então, aí na próxima segunda nós não faremos, porque a gente vai dar uma saidinha, vai viajar um pouquinho. Aí na outra segunda a gente vai começar a falar um pouquinho sobre um projeto novo, que é o projeto SEDE. Nós vamos fazer algumas lives sobre isso, vários vídeos, várias postagens. SEDE, que são as iniciais de sono, exercício físico, dieta e o estresse. Então eu quero mostrar para vocês como atuar nesses 4 pilares e dessa forma aumentar a função adequada cerebral, melhorar a função cerebral como um todo e fazer prevenção de doenças neurológicas, mas doenças do organismo todo, tentar mostrar para vocês como aumentar a longevidade, mas com qualidade de vida, mostrando assim muitos estudos, muitos trabalhos, porque tem uma avalanche de estudos e a gente tem por obrigação passar isso para vocês. São mudanças de hábitos de vida que podem fazer com que vocês tenham uma vida muito mais longa, uma vida muito mais produtiva, uma vida muito mais saudável. Então aí na outra segunda a gente começa, não na próxima, na outra a gente vai começar a falar sobre isso, tá bom? Valeu. Algumas pessoas estão entrando agora na live, dizendo que vão assistir depois. Maravilha, assistam sim. Mesmo hoje não sendo, né? Segunda-feira não é o dia oficial da live, mas a nossa turminha, que pelo menos a maioria conseguiu estar presente, então muito obrigada. Boa noite também para quem eu não consegui dizer boa noite e que deixou aqui uma mensagem carinhosa. Tenham todos uma excelente semana e até mais. Até mais. Beijo para todos.